Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui para mais uma aulinha de matemática. E o tema da aula de hoje, reta numérica. Então vamos lá? Bom, olha só, nessa reta numérica, vamos tentar entender isso daí, né? Professor, como é que funciona essa reta numérica? Bom, primeira coisa, eu tenho os números naturais. Quem são os números naturais? Eu preciso conhecer os números naturais. Então, os números naturais são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. São os números inteiros não negativos, tá? Então, ó, não tem número negativo aí, então tem o 0. Então, esses daí são os números naturais. Olha só que beleza. Como é que eu represento esses números na reta numérica? A primeira coisa que você vai fazer, construir uma reta. Bom, qual é o menor valor que eu tenho nessa reta? O menor valor que eu tenho nesse conjunto é o 0. Então, você marca o 0. Professor, então dentro do conjunto dos números naturais tem alguma coisa antes do 0? Não. Então, 0. Segunda coisa que você precisa fazer. Então, vou colocar aqui exemplos, tá? Exemplos diferentes. Eu posso escolher contar de 1 em 1, por exemplo. Então, depois do 0, vem qual número? Meu número 1. Depois do número 1, número 2. Depois do número 2, o número 3. Depois do número 3, número 4. Depois do número 4, número 5. E assim por diante. E aí é interessante, eu vou fazer uma pergunta. Existe um número natural entre 3 e 4? Olha só, existe algum número natural aqui entre 3 e 4? Ó, existe algum número natural aqui? A resposta é muito simples, a resposta é óbvia. É claro que não. Então, existe número natural entre o 3 e o 4? A resposta é não. Vamos escrever aqui, ó. Então, a resposta é não. Tá, então, entre o 3 e o 4 não existe número natural. Fiquem atentos a esse detalhe, tá? Se eu estou indo de 1 em 1, estou indo de 1 em 1. Então, isso significa dizer que não tem número natural ali naquele intervalo. Ah, professor, mas você disse que tem de 1 em 1, mas e se eu for de 2 em 2 ou de 3 em 3? Uai, se eu for de 2 em 2 ou de 3 em 3, é possível, quer ver? Olha só esse exemplo aqui, ó. Vamos escrevê-lo aqui. Exemplo 2. Eu quero escrever a minha reta, quero começar aqui no 0. Então, estou indo de 2 em 2 dessa vez. Então, tem aqui ó, o 0. O próximo que eu vou marcar é o 2, porque eu estou indo de 2 em 2. Próximo é qual? O 3. Próximo é qual? 4. Depois, o 5. Oxe, eu tô falando de 2 em 2 e tô fazendo besteira aqui, né? Desculpem, pessoal. Tô indo de 2 em 2, então eu tenho que ir de 2 em 2. Então, primeiro é 2, aí 2 mais 2, 4. Aí 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. Aí, agora tá certo. Desculpem, pessoal. Aí, agora eu vou fazer a mesma pergunta. Olha só, aqui eu vou considerar os números que eu marquei aqui na minha reta. Existe... Oxi... Eu fico querendo escrever e vou escrevendo rápido demais, pensando lá na frente, ó, existe um número natural entre 2 e 4. Agora, olha só, porque os valores que eu coloquei aqui agora, ó, tá indo de 2 em 2. Existe algum número natural entre 2 e 4? Ou seja, entre o 2 e o 4, dá para escrever algum número natural? A resposta é sim. Que número é esse? O número
3. Ou seja, entre 2 e 4, ó, entre 2 e 4, desculpem, entre 2 e 4 eu consigo escrever um número natural. Tá entre 1 e 2, ou entre 2 e 3, ou entre 3 e 4, eu não consigo, porque quando eu estou avaliando de 1 em 1, eu não tenho um número natural entre dois números consecutivos. Agora, quando eu tenho dois números consecutivos que são pares, por exemplo, ali o 2 e o 4, eu consigo escrever um número natural lá dentro, que seria o número 3. Tá? Então, é importante que vocês verifiquem de quanto em quanto está indo esse seu intervalo. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pensar no exemplo 3. Vamos pensar no exemplo 3. Construir a minha reta. A primeira coisa que eu faço é marcar o 0. Depois que eu marcar o 0, eu vou marcar o próximo aqui, que é o 5. Bom, depois do 5, gente, olha, ele deu uma dica. Se eu marquei o 0, depois do 0 marquei o 5, quer dizer que o próximo que eu tenho que marcar é o 10, porque está indo de 5 em 5. Depois eu marco quem? O 15. Depois eu marco o 20. Aí, beleza, eu quero localizar o número A. O número A que eu quero localizar nessa reta é o número 16. Pessoal, onde é que está o número 16 localizado nessa reta? Vamos pensar aqui um pouquinho. O número 16, ele está localizado logo depois do 15. E mais perto do 15, tá? Então, aqui está posicionado o meu número A. Então, o meu número A ele está posicionado depois do 15, ele está mais próximo do 15 do que do 20, porque o 16 está mais próximo do 15. Vamos pensar aqui no número B. Meu número B, professor, mas B é letra, eu sei, mas é porque o B, ele representa o número. Nesse caso aqui, ele vai representar o número 9. Bom, o número 9 é um número que está entre o 5 e o 10. Mas ele é um número que está mais próximo do 10. Então, ele está aqui, ó, mais próximo do 10. Então, esse daqui é o meu número B. Onde o B, ele representa ali qual número? Representa o número 9. Então, tá aqui, ó, eu tenho o meu número 16, aqui eu tenho o meu número 9, representado nessa reta onde estou marcando números inteiros, e nesse problema em especial, estou fazendo de 5 em 5. Então, você pode definir a medida que você está avaliando, quando eu estou pensando em números naturais. Ah, professor, posso fazer isso para qual conjunto também? Bom, posso fazer para o conjunto dos números inteiros, para o conjunto dos números racionais, tá bom? Eu consigo definir isso de maneira bem tranquila. Difícil isso, pessoal? O que vocês acharam? Complicado essa parte de localizar os pontos ou os números ali na sua reta numérica, dependendo da posição deles? Espero que não, hein? Então vamos lá no próximo problema. Como representaremos os números racionais? Professor, o que são números racionais? Números racionais são todos os números escritos na forma de uma fração. Tá? Todo número que é escrito na forma de uma fração é um número racional. Então, os números racionais, eles possuem a seguinte característica, ó. São todos os números que são escritos na forma de uma fração, então A sobre B, tal que esse A e esse B pertencem ao conjunto dos números inteiros, vou até fazer um pouquinho diferente, ó, onde o A é um número inteiro, então o A é um número inteiro, e o B é um número inteiro que não pode ser o zero, tá? Então, esse asterisco aqui, ele exclui o zero. Então, são todas as frações. Ah, professor, então me dê exemplo de frações. 1 sobre 5. Eita, e agora parece até que eu estou brincando com vocês, né? 1 sobre 5 é uma fração? É. 1 sobre 5 é exatamente o 3 dividido por 2. Ó, 3, então, 1,5 é uma fração. É 3 sobre 2. Ah, professor, dá outro exemplo de fração aí. O número 4. Eita, aí tá difícil, hein, professor? 4 não é uma fração, cadê o número de baixo? Pessoal, quando não está aparecendo o número embaixo, significa que esse número é o número 1. Então, quando eu olho simplesmente ali o número 4, ele também é uma fração, só porque o denominador dessa fração é 1. Só para que isso fique bem claro, né? O número de cima, ele é chamado de numerador.
O número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, o número de cima é o numerador, o número de baixo é o denominador. Ah, professor, pode ser negativo? Pode, quando eu digo que é inteiro, tá? Quando eu penso aqui no inteiro que não é o zero, seria assim, ó, qualquer número que é negativo, ou seja, menos 2, menos 1, ou números que sejam positivos, 1, 2 e assim por diante. Só não pode ser quem? Só não pode ser o zero. Por quê? Tem zero no denominador? Não, não tem zero no denominador. O denominador, ele não pode ser o número zero. Tudo bem? Então, olha só, um outro exemplo, menos 4 quintos. Então, um exemplo de um número racional. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Menos 2,3. Ah, lá vai eu de novo com o número decimal, né? Esse número aqui é menos 23 dividido por 10. Tá? Então, toda vez que você tiver número com vírgula, você pode fazer esse processo, tá? Então, não fiquem preocupados nesse sentido. Tranquilo isso, pessoal? Como é que está essa questão dos números racionais? Tá, professor, mas como é que eu marco os números racionais na reta? Vamos lá? Então, olha só. Quero marcar esses números racionais na reta. Primeira coisa, vou pegar a minha reta. Primeiro passo é marcar o número zero. Você identifica onde está o zero. E aí você escolhe uma unidade de medida. Eu quero marcar isso de 1 em 1. Então, aqui é 1 positivo, aqui é 2 positivo, que está em de 1 em 1, aqui é 3 positivo. Aqui é o 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Tá, agora eu quero pensar no número A. Professor, A não é número, eu sei, mas ele representa o número 1,2. Bom, o número 1,2 é um número que está entre 1 e 2. Ah, professor, está entre 1 e 2 porque é 1,2? Não. Se isso daqui fosse 1,6, vamos colocar aqui, ó, 1,6. Professor, ainda continua entre 1 e 2? Continua. Se você parar para pensar, o 1,6, vamos pegar aqui, ó, entre 1 e o 2, lá na metade. Esse número que está na metade, ele é o número 1,5. Ah, então 1,6 ele é maior que o 0,5 ou menor que o 0,5? Ele é maior um pouquinho que o 0,5, então ele está aqui, ó. Então esse daqui é o meu número A, que é o 1,6. Ah, professor, eu quero pegar o número B, ó, número B, vamos colocar aqui. O meu B vai ser o 1,625. E agora, 1,6 é maior ou menor que 1,625? Para você poder saber, tem que igualar a quantidade de casas à direita da vírgula. Neste caso aqui, ó, 600 é menor que 625. Então, quer dizer que 1,625 é menor que 1,600 ou 1,6. Então, isso significa que meu número é um número um pouquinho maior que 1,6. Então, ele está bem aqui, ó, um pouquinho na frente, ó, ele está um pouquinho na frente. Então, esse daqui é o meu número B, que neste caso aqui foi 1,625. Então, eu posso marcar qualquer número nessa minha reta racional. Eu só preciso, primeiro, marcar o zero, tá? Marco o zero. Depois que marcar o zero, você escolhe as unidades de medida. Então, nesse caso é mais fácil sempre ir de 1 em 1, porque aí fica fácil você localizar os números nessa reta. Então, zero para a direita positivo, para a esquerda negativo. Ah, professor, eu posso ir de 5 em 5? Você pode ir de 5 em 5, nada te impede de fazer isso. Mas aí quando você vai representar, você perde um pouco a precisão. Tá ok? Então é importante que você saiba identificar os números. Por exemplo, vamos fazer um último aqui, ó. Eu quero marcar o C, que é o número menos 2,3. Bom, pessoal, eu vou contar aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, depois do 2, entre o 2 e o 3. De novo, né? Deixa eu pegar um 2,8, porque 2,3 fica ruim. Vamos pegar o 2,8. 2,8 é um número entre 2 e 3. E ele é um número mais perto do 3 ou mais perto do 2? Bom, ele é mais perto do 3, ó. Ele é aqui, ó. Esse número aqui é o número C, que é menos 2,8. Tudo bem? Então, ele é o menos 2,8. E marcar qualquer número nessa reta, você precisa ter essa ideia, essa percepção. Pessoal, difícil isso? Espero que não, hein? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.